O sonho de José, Gênesis 37. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulher de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguia falar com ele amigavelmente. Certa vez José teve um sonho, e quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes: estávamos amarrando os feixes de trigo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se juntaram ao redor do meu, e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando o contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu e sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Amém? Amém. Sonho, o sonho de José. Todo mundo tem sonho, né? Eu tenho sonho. Quem tem sonho, levanta a mão. Amém? Todo mundo sonha. É interessante que o dicionário diz a definição de sonho. Sonho é a ideia com a qual nós nos orgulhamos, ideia que alimentamos, pensamento dominante que seguimos com interesse ou paixão, esperanças de felicidade. Todos nós temos um sonho no nosso coração, todos nós temos uma ideia, como o dicionário diz, da qual nós nos orgulhamos. Todos nós temos um pensamento que domina a nossa mente, que nós vamos seguir, estamos seguindo com interesse, com paixão. Todos nós temos esperança de ser felizes. Na verdade, a gente pode ver que José teve um sonho. Muitas vezes, apesar de nós termos sonhos, muitas pessoas infelizmente não alcançam, o êxito, não tem êxito na realização do seu sonho. Pelo simples fato da pessoa desanimar, pelo simples fato dela engavetar o sonho, pelo simples fato dela desistir daquilo que o Senhor falou como promessa, porque 29:11 de Jeremias diz que Deus tem pensamento de paz e não de mal, para dar o fim que cada um deseja. Então o nosso Deus tem um projeto, um sonho, que nosso Deus implantou em nosso coração. Só que quem sonha, ele infelizmente vai ter que enfrentar grandes dificuldades. Quem sonha vai ter que ter responsabilidade. Ele não vai poder se desviar no meio do caminho. Porque se a gente analisar a vida de José, no meio do caminho ele poderia ter se desviado daquele projeto que o Senhor projetou e implantou no coração dele. Eu sempre digo que começar não é difícil, difícil é terminar o que se começou, Então a gente pode ver que muitas vezes quem sonha, ele vai ter que enfrentar os inimigos dos sonhos dele, pessoas que vão estar ao redor dele, quem sabe a própria mente, quem sabe o próprio desânimo. Então a gente pode ver que uma pessoa, um homem ou uma mulher que não tem sonho, é uma pessoa morta. Fala para o seu irmão: hoje Deus vai te fazer voltar a sonhar. Amém? Porque um homem sem sonho, uma mulher sem sonho, é uma pessoa morta. Será se nós sepultamos os nossos sonhos? Será se nós não matamos os nossos sonhos com o passar do tempo? Porque quando nós aceitamos Cristo como Senhor, o Senhor nos fez várias promessas. O Senhor nos fez relembrar a promessa, Ele nos fez voltar a sonhar. Mas será se com o passar do tempo nós não sepultamos esse sonho? Porque o sonhar é o primeiro e o grande passo
fácil para a realização dos projetos. Esse terreno que eu vos disse é um sonho antigo meu. Eu sempre ia, em alguns lugares eu dizia para as pessoas assim: um dia eu vou ter uma chácara, um dia eu vou ter um local para fazer, um local de descanso, um local de retiro, um local de descansar, de adorar o Senhor, de fazer uma vigília mais à vontade. E graças a Deus, o Senhor nosso Deus está realizando esse sonho nos nossos corações. Então a gente pode ver que muitas pessoas não têm coragem de sonhar. Por que elas não têm coragem de sonhar? Porque elas se deixam dominar pelo medo. Porque tentaram no passado e foram desanimando e se frustraram, e hoje não tem mais ânimo, não tem mais coragem de voltar a sonhar. Em outras palavras, quem não sonha não realiza nada. Você tem que aprender e entender que tudo começa na sua mente. Por isso que o apóstolo Paulo ele diz: olha, não ignoreis as artimanhas do diabo, não ignoreis os ardis do diabo. Por isso que Paulo disse: olha, uma das peças da armadura de Deus é o capacete da salvação, para proteger a sua mente. Por isso que Paulo diz: olha, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. Aí eu vou experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tudo começa na sua forma de pensar. Então nós temos que aprender a renovar a nossa mente. Nós temos que aprender a voltar a sonhar, porque quem não sonha não realiza nada. Não é aquele sonho de utopia, não é aquele sonho simplesmente um sonho de conto de fada, não. É o sonho que o Senhor sonhou para você, é o sonho que está escrito, que está contido na palavra, é o sonho que você tem embasamento dentro da palavra. Deus está dizendo para você hoje e para mim esta noite que você não pode parar de sonhar. Amém? Olha para o seu irmão e diga assim: não pare de sonhar. Amém? E é interessante que a história de José, ela nos ensina sobre a fidelidade de Deus com relação aos nossos sonhos. A Bíblia está dizendo aqui que Deus foi fiel. Por isso que a história de José, quando se fala de sonho, é interessante que tem que se falar de José, porque a gente vê a fidelidade de Deus mediante os sonhos que Deus colocou no coração dele. Olha, entenda uma coisa: às vezes você está perguntando assim: como eu vou saber, pastor, que esse sonho que eu estou com ele no meu coração é de Deus ou não? Porque Tiago disse que nós pedimos e pedimos mal, não é verdade? Pedimos para gastar os nossos próprios deleites, não é? Então nós temos que aprender: se o sonho que você tem no seu coração produz paz no seu coração, já é um grande sinal de que você está sonhando como Deus está sonhando. Colossenses 3,15 diz: a paz é árbitro, ela é de luz no seu coração. Se o seu sonho está promovendo confusão, está trazendo angústia para você e para as pessoas que cercam você, é porque tem alguma coisa errada com esse sonho que você está sonhando. Porque o nosso Deus, ele não produz confusão. O nosso Deus, ele não age em confusão. Aqui você pode dizer: pastor, houve uma confusão aqui quando José contou. Houve, mas o sonho que José contou, ele tinha convicção que veio da parte de Deus. A grande pergunta é: esse sonho que eu sonho, esse sonho que você sonha, vai trazer honra e glória para o Senhor? Ou esse sonho é simplesmente para satisfazer as minhas próprias vontades? Como eu sempre brinco, né? Será que esse sonho não é simplesmente para colocar lá no Facebook: ah, consegui isso, ah, conquistei aquilo? Não, esse sonho aí é um sonho que não é o sonho de Deus. Pergunta para o seu irmão: esse sonho é o sonho de Deus? Sabe por quê, irmãos? Porque a Bíblia diz que o coração do homem faz plano, mas a resposta vem de Deus. A Bíblia diz que os nossos caminhos podem até parecer ser direitos, mas muito deles vão nos conduzir à morte. É por isso que eu sempre oriento e volto a nos orientar. Eu falei isso sexta-feira aqui. Eu disse: olha, nós temos que aprender a ter e pedir a Deus o dom de discernimento de espírito. É você saber discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. É você saber discernir o que pode e o que não pode. Porque Paulo ele diz: o que eu quero fazer eu não faço, mas o que eu não quero eu acabo fazendo. Então é por isso que é muito perigoso em nossos sonhos nós colocarmos os nossos sonhos e deixarmos os sonhos de Deus
de lado. Eu sempre digo que muitas vezes nós fazemos o plano, executamos o plano, depois de feito e executado, nós perguntamos se aquilo que nós planejamos, sonhamos e executamos era o sonho de Deus. Deus não dá palpite, Deus é Senhor, Deus dá conselho. Fala para o seu irmão, Deus não dá palpite, Deus dá conselho. Amém? Vamos ver o que é necessário para ter o nosso sonho realizado. Amém? Primeira coisa, para você e eu termos o sonho realizado como José teve, nós temos que contar o sonho só para quem sonha, como você. Você não pode contar o seu sonho para todo mundo. Você não pode contar os seus projetos para todo mundo. Tanto é que eu tinha esse projeto no meu coração desse terreno há muito tempo. Um dia atrás eu disse aqui, brincando, minha língua está coçando para falar, mas eu falei. Todo mundo ficou curioso. Só depois de comprado, assinado o contrato, que eu contei aquilo que eu tinha feito. O problema nosso é que muitas vezes nós confiamos demais em pessoas. A Bíblia diz que o coração do homem é desesperadamente corrupto. Então a gente pode ver que José, olha o verso 5 de Gênesis 37. Certa vez José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Porque havia uma rixa. José era o amado de Jacó. O texto aqui diz que, ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho. Os irmãos de José já o odiavam por causa dessa rixa. E quando José conta o sonho, certa vez José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Nós temos que entender que tem muita gente que não deseja ver o seu e o meu sonho realizado. Essa é a triste realidade da sociedade que nós vivemos. Tem pessoas que muitas vezes são assassinos de sonho alheio. São, como nós usamos a expressão, o irmão de José. Se você ouvir alguém chamando irmão de José, é porque ele está querendo colocar aquele sonho daquela pessoa para baixo. Muitas pessoas vão até tentar sabotar os seus sonhos. Os irmãos de José armaram a cilada para José. José foi atrás dos seus irmãos. Quando ele chega, o verso 19 diz assim: lá vem aquele sonhador. Diziam uns aos outros: é agora, vamos matá-lo, jogá-lo num destes poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. São assassinos de sonho. Quantas vezes nós estamos contando os nossos sonhos para as pessoas, e as pessoas dizem assim: você sonha demais. Lá vem o sonhador. E muitas pessoas dizem assim: desce daí, como você vai conseguir esse sonho? Como você vai conquistar esse sonho? Para! Desiste! E quantas vezes nós damos mais atenção, mais razão a essas pessoas que estão próximas de nós? Então muitas vezes, muitas pessoas vão tentar sabotar os seus sonhos, vão tentar destruir os seus sonhos, porque os irmãos de José armou um esquema para frustrar o sonho de José, tentando vender ele como escravo. Faço-lhes uma pergunta: quando tudo parece sem solução, você ainda consegue sonhar? Você é capaz de sonhar na dificuldade? Porque José sonhou quando ele foi jogado lá dentro daquele buraco. José sonhou. E entender também que a Bíblia diz em Mateus 10:36: os nossos maiores inimigos são os da própria casa. Os nossos maiores inimigos são aqueles que estão próximos de nós. Os nossos maiores inimigos são aqueles que nós confiamos e esperamos uma palavra de ânimo, de estímulo, de consolo. São essas pessoas. Por que são essas pessoas? Porque são essas pessoas que nós esperamos uma palavra dizendo assim: vai, porque Deus vai te abençoar. São essas pessoas que nós esperamos: vai, porque Deus é contigo. São essas pessoas que nós esperamos: pode ir, que eu vou estar do seu lado, para o que der e vier. Mas infelizmente, na maioria das vezes, nós recebemos muitas vezes palavras contrárias. E José poderia muito bem ter se tornado uma pessoa frustrada. Por que frustrada? Ele poderia dizer: eu tentei,
deu certo. Tem muita gente aqui hoje com esse pensamento: eu tentei, não deu certo, tente de novo. Eu aprendi uma frase e volto a repeti-la: mais são os que desistem do que os que fracassam. Tem muita gente desistindo, tem muita gente parando, tem muita gente deixando o seu sonho ficar engavetado. Ah, já estou velho demais, tá bom. Ah, eu já tentei, não consegui, então assim, vamos esperar a morte chegar. Aí vai para o céu. A minha Bíblia diz em 1,19 de Isaías: se quiser ouvir, vai comer o melhor da terra. Deus tem vitória para você, não é simplesmente no céu. Deus tem vitória para você aqui na terra. Deus tem vida com abundância. Ele é o nosso pastor, nada vai nos faltar. Nós temos que aprender a viver Deus aqui na terra, tendo paz, tendo alegria, tendo prosperidade nos nossos corações. Ele poderia se tornar uma pessoa frustrada. José não mudou o seu coração por causa da inveja dos seus irmãos. Ele continua a sonhar. Não mude o seu coração, não mude o foco do seu coração, porque não tem ninguém do seu lado. Não mude. Eu sempre digo, já abri essa igreja aí, ó, essa porta sozinho, o coração quebrado, o coração dolorido, pensando assim: fulano podia estar aqui comigo, ciclano podia estar aqui comigo. Mas é na perseverança que vai alcançar a vitória. Não tem ninguém do seu lado. Emmanuel, Deus com você, Deus conosco, está ao seu lado. Ele não te deixa, Ele não te desampara. Ele é o Senhor da sua vida. E quem sabe nós estamos esperando: eu amo tanto essa pessoa e ela não está do meu lado. Mas o seu Deus, o Todo-Poderoso, está do seu lado. Continue sonhando, porque José cometeu o grande erro de contar o sonho para quem não sonhava como ele sonhava. Se você contar o seu sonho para quem não sonha, como essa palavra aqui manda você sonhar, você vai desistir de sonhar. Porque muitas vezes nós contamos o nosso sonho para amigo, para amiga, e o amigo e a amiga não conhecem o Deus Todo-Poderoso dessa Bíblia. É natural, é carnal, não é espiritual, porque o espiritual entende que isso aqui, o espiritual entende que essa palavra é a verdade. Isso aqui não é utopia, isso aqui não é fantasia, isso aqui é verdade. É verdade. 1 Coríntios capítulo 1, verso 9 diz: Deus é fiel. Mais atrás em Deuteronômio ele diz: Deus não anda para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Por que eu vou desistir do meu sonho? Porque eu não tenho dinheiro? O meu Deus é dono do ouro da prata. Porque não tem ninguém comigo? O Emmanuel está comigo. Porque não tem ninguém comigo? Isaías 61 diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Então Deus está comigo. Se Deus está comigo, quem pode? A Bíblia diz: se o Senhor é por nós, ninguém. Então por que eu estou trazendo essa mensagem hoje? Para nós voltarmos a sonhar. Pastor, não parei de sonhar não. Eu digo que sim, sabe por quê? Quando a gente para de sonhar, o semblante cai. O semblante cai. O rosto fica triste. Volte a sonhar, querido. Volte a sonhar. Fala do seu irmão: volte a sonhar. Amém? José contou o sonho dele para quem não sonhava como ele sonhava. Conte o seu sonho para quem conhece Deus. De vez em quando vem alguém contar alguma coisa para mim, sabe o que eu falo? Vai dar certo. Persevera, vai dar certo. Aí você olha para a vida da pessoa, você fala assim: ixi, não tem nada, nem terra de matar a unha tem. Eu sempre digo uma coisa, preste atenção no que eu vou dizer: nunca menospreze, nunca despreze uma pessoa que está passando por provação. Sabe por quê? O mundo dá volta. Quem foi pedir ajuda para José lá no final da história? Os que jogou ele dentro do buraco. Então, se tem um irmãozinho passando por dificuldade, ajuda ele. Porque quem sabe o mundo vai dar uma volta muito grande
e vai estar no pedestal, vai estar na posição de destaque, e não ajudou. Se ele não tiver um coração perdoador como José fez, ele vai prejudicar você. Mas agora, ame sem interesse. Amém? Porque às vezes você vai pegar isso e vai falar assim: ó, então, vou pegar o irmãozinho, vou ficar do lado dele, vou ajudar ele. Na hora que ele tiver mão na fita, eu vou chegar ali e falar: você lembra? Você lembra quando você estava quebrado e eu te ajudava? Você lembra quando você não tinha gasolina e eu te dava dinheiro? Você lembra quando você pedia oração e eu orava por você? Vai fazer nada para mim não? Jesus diz: recebeu de graça você dá. Se a pessoa quiser voltar e te agradecer, te dar, quem sabe, um jantar, um prêmio, uma bênção, um dinheiro, um carro, uma casa, um picolé que seja, você vai receber, vai dar glória a Deus juntamente com ele. Mas você simplesmente virou as costas como os leprosos, né? Não voltou para agradecer para Jesus, você fez a sua parte. Amém? É o que eu sempre brinco aqui: se eu fosse cobrar oração, quanto você acha que eu deveria cobrar? 100? Mas que oração não dá muito. Tinha que ser de 1000 para cima, né? Tinha que ser de 1000 para cima, e sem revelação, sem profecia. Se fosse com profecia, tinha que ser uns 1.500, 2.000. Amém? Mas eu nunca cobrei e não vou cobrar. Amém? E quem cobra está errado. Você vê alguém cobrando oração, cobrando benefício espiritual, não vai mais nesse profeta, não vai mais nessa igreja não. Amém? Segunda coisa: quem sonha, isso aqui é duro, quem sonha tem que saber esperar. Ei, pastor. Quem sonha tem que saber esperar. José esperou aproximadamente 17 anos para que os seus sonhos se tornassem realidade. A grande pergunta é: quanto tempo você e eu estamos esperando? E foram 17 anos de humilhação, 17 anos de vergonha, 17 anos de luta, 17 anos de perdas. E eu fico vendo hoje o crente fast food, aceita Jesus hoje, já quer o 100% de Deus amanhã. Está errado? José se manteve fiel a Deus enquanto o sonho dele não se realizou. Deixa eu te dizer uma coisa: se você está achando que o seu sonho vai se realizar se você não permanecer fiel a ele, você vai perder tempo. Tem que ser fiel. A Bíblia diz no Apocalipse: seja fiel até a morte, e eu vou te dar a coroa. Hoje o crente entra para a igreja, fica um mês, um ano fiel ao Senhor, vai para o mundo, aí aparece uma campanha: o sonho de José, ressuscita sonho. Aí o desviado volta: Deus ressuscita. Aí Deus está falando: vou ressuscitar você, que você está morto espiritualmente, está no pecado, e veio me pedir cumprimento de promessa. Tem que ser fiel, querido. Cara, o seu irmão, firma o gol, fala para ele. Perdão desses crentes meia boca, né? Esses crentes que esses dias fui orar, conversei com a irmã. Eu falei: irmã, você não vai morrer não. Ela ia viajar, né? Eu falei: você não vai morrer não. Ela falou: não vou mesmo não, pastor. E saiu de perto de mim e caçou um pedacinho de madeira. Eu virei com ele: mas você é uma crente meia boca, hein? Não, pastor, não perdão, desculpa. Não, tem que ser fiel. Amém? José permaneceu fiel quando o sonho dele não se realizou. Se ele teve que esperar 17 anos, eu tive que esperar aí. Eu tenho 37 anos. Eu tive que esperar aí de conversão. Eu tenho 16 para 17 anos. Então eu vou contar com o tempo de conversão. Esperei 17 anos para comprar um terreno, para fazer uma chácara. Aí tem gente que aceitou Jesus hoje. Deus, não é para namorar.
Deus, dá meu carro. Deus, dá minha casa. Deus faz isso, Deus faz aquilo. Põe Deus na parede ainda. Fala, Deus, eu profetizo, eu determino. Ai, não é assim não. Eclesiastes 3 sempre mostra para todas as coisas debaixo do céu, tem que plantar. Não vai colher se não plantar, e o tempo de plantação é difícil. Tem que furar a terra, tem que arar a terra, tem que orar para Deus mandar chuva. Às vezes a semente não vai crescer, se for semente ruim, nasce mirrada, nasce murcha, nasce podre. Tem que fazer o mesmo processo de novo para plantar, para colher. É igual os irmãos aqui, né? Nós fomos lá na casa da irmã Fátima do Emerson, eles compraram uma casa e tem uma piscina. Eu falei para ele, irmão, quando o senhor precisar de oração, de intercessão, o senhor pedir na igreja, pode deixar que eu vou fazer oração na sua casa, a domicílio. Eis que te digo. Eis que te digo, filho meu. O sol está quente. O sol está quente. O sol está quente. É piscina aquecida aí, né, irmão? Aí eu disse lá, muita gente olha a concretização do sonho, do projeto de muitos anos e pensa assim, já chega, mas ganhando esse salário até eu. Mas não vê o sofrimento, não vê a luta, não vê o choro, não vê o período de plantação que as pessoas tiveram. Demanda tempo, irmão. Demanda tempo. Amém? Então José manteve-se fiel a Deus enquanto o sonho não se realizou. É isso que eu te digo. Logo, logo irei lá de novo. Aleluia. Né? Nós já temos uma célula lá. E a célula tem que ser por volta assim, um sábado, 2 horas da tarde, 11 horas. Se for no dia, não serve não. Amém? Marta e Maria acharam que Jesus demorou demais. João capítulo 11 conta a história de Lázaro. Lázaro estava terrivelmente ali enfermo. E manda aviso: ó, aquele que você ama está morrendo, está doente. A Bíblia diz que Jesus não reagiu de forma imediata. A Bíblia diz que Jesus ele ficou onde ele estava mais 2 dias. E a gente tem que entender que a demora de Jesus tinha um propósito específico. Fala para o seu irmão assim: a demora de Deus tem um propósito específico. Sabe qual era o propósito? Jesus queria manifestar a glória dele. Por isso que ele ficou onde ele estava. Quando ele chega e encontra Marta e Maria, ele foi questionar. Quem sabe você está questionando o seu Deus hoje? Eu te digo, Pai, esse questionamento não vai ter resposta. Porque é um questionamento de murmuração, é um questionamento de indignação, é um questionamento de dúvida, é um questionamento de incredulidade. Esse Deus não responde. Pode ter certeza absoluta, eu digo por experiência própria. Se você já teve oração que Deus nem se deu o trabalho de responder, quem já teve? Levanta a mão. Você ora até hoje, Deus não usou nem um profeta. Pode ser o mais espiritual da face da terra, de Goiânia, do Brasil, do mundo. Aí tem gente que faz assim: Deus, cara, explicar um negócio para o senhor. Eu tenho uns profetas aí. O senhor não está falando o que eu quero, eu vou nem seguir isso como fala. O senhor tem que falar dele, senão. Ah, Deus, se o senhor não falar através dele. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus é Senhor, Ele é todo poderoso. Então, se você teve oração aí, ou está querendo chegar no profeta, ou quem sabe você vem aqui em mim, né, o pastor Hélio. Hoje Deus vai falar comigo através do pastor. Se ele não falar, não vou mais nessa igreja caminhar. Não, porque fala com todo mundo, fala comigo. É porque o seu sonho não é o sonho de Deus. Ou então acontece outro caso. Você põe o seu planinho, você fala: Deus, a pergunta é essa, mas eu quero essa resposta. Quem já fez isso? Deus, ó, a pergunta é essa, eu quero a sua resposta. A resposta de Deus, vou escrever aqui para o senhor. Às vezes eu não
sabe, né, Deus? Vou escrever aqui. Tem que ser essa a resposta aqui. Aí você vem, Deus fala de tudo. Fala do vizinho, fala do patrão, fala do governo, fala da igreja, fala de tudo. Só não fala daquilo que você pediu. Já aconteceu isso? Quem já levanta a mão? Por quê que aconteceu isso, pastor? Para ele mostrar quem manda. Para ele mostrar que ele é quem manda. Porque o pai que faz o que o filho sempre pede, o que o filho sempre quer, vai ser um filho ruim. Quando ele crescer, não vai dar fruto bom. Então é por isso que de vez em quando o Senhor fala assim: não. Quem já recebeu o não de Deus? Dói o tal do não. Deus, eu preciso de um sim. Pô, tu espera, Deus não espera, já vai acalmar minha alma. Mas não vem com não, Deus. Amém? 3 respostas você pode receber de Deus: sim, não ou espera. Normalmente é espera ou não. Se você tem um não, querido, mude o pedido. Pare de fazer campanha. Pare de orar. Pare de jejuar. Vai perder tempo, vai ficar cansado. Amém? Pelo menos eu, como pai, quando eu falo não, é não. A Laura, de vez em quando, dá um tom em mim, né? Ela fala: pai, o que é, minha filha, que você quer? Amém? Mas normalmente o Senhor nosso Deus nos diz não. Então Jesus só atendeu Marta e Maria depois de 2 dias. Quando ele chegou, Marta e Maria disseram: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Em outras palavras, por que o Senhor demorou? O Senhor não recebeu o recado, não, Jesus? O Senhor ficou meio lesado da ideia? Eu mandei, o homem estava doente aqui. Se o Senhor tivesse vindo, eu não morria. Aí sempre eu faço a pergunta: será que Jesus não sabia que Lázaro ia morrer? Sabia. Jesus não poderia dizer assim: Lázaro, receba a vida onde você está. Poderia. Mas ele esperou para ver o coraçãozinho de Marta e Maria, para ver se elas iam guardar o mandamento de Deus ou não. Deuteronômio capítulo 8. Fiz ter fome, fiz passar por dificuldade, para ver se ia guardar os mandamentos de Deus ou não. É por isso que Deus não dá as coisas assim, ó. Ele tem o poder para fazer, mas ele dá de pouquinho, degrau por degrau. Aí você recebe uma bênção e você se alegra, sua fé vai aumentar mais um pouquinho. Aí você pensa assim: acabou o problema, acabou aqui, vem outro. Aí você pensa: agora vai ser mais rosa, passa um pouquinho, vem outro. E assim a sua fé vai só aumentando. E assim você vai adquirindo o caráter de Deus, vai adquirindo paciência, vai adquirindo longanimidade no seu coração, até que Cristo volte. Então Jesus ficou onde ele estava, porque ele queria manifestar a glória dele. Amém? E ele diz: olha, eu já não disse para vocês, Marta e Maria, se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus. E Deus está dizendo isso para a igreja hoje. Aleluia. Se vocês crerem, vocês vão ver a minha glória. Se Jesus chegasse e curasse simplesmente Lázaro ali, a Bíblia não dá a entender qual é a enfermidade de Lázaro. Mas vamos supor que fosse uma gripe, uma dengue. Nem dengue tinha, né? Dengue é atual. Né? Mas vamos usar essas doenças de hoje. A dorzinha de cabeça. Chegasse lá, colocasse a mão na cabeça de Lázaro, ser curado. Pronto. Quem estivesse do lado, fala assim: aleluia, glória a Deus. Amém. Dorzinha de cabeça. Mas Jesus esperou 2 dias. Lázaro morre. Quando Jesus chegou lá, Lázaro já estava sepultado, fedendo. Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora. Jesus chamou Lázaro. E Lázaro sai da morte. Eu imagino que se ouviu: glória a Deus, em voz alta. Eu imagino que se ouviu: aleluia. Eu imagino que se ouviu que o povo ficou extasiado com aquele milagre, morto ressuscitando da morte. Então é por isso que o Senhor, de vez em quando, ele segura o milagre um pouquinho.
para que quando o milagre chegar, não só você e eu nos alegremos, mas todos ao nosso redor vejam que foi o Senhor quem fez o milagre. É por isso que o nosso Deus, uma das especialidades dele é impossível. O possível eu consigo, mas impossível. Foi igual o dia que eu ganhei o primeiro carro. Eu já falei isso aqui. Foi igual o dia que eu ganhei o primeiro carro. O irmão levanta, conta toda uma história e quer dar chave como é. Já viu Copa do Mundo quando o Brasil ganha? Tem muito tempo, né? Muito tempo, né? 7-1, tal. Né? Tem muito tempo. Foi igual o final de Copa do Mundo quando o Brasil ganhou. A igreja inteira pulou, a igreja inteira se alegrou, a igreja inteira bateu palma e foi um êxtase, foi algo assim maravilhoso que trouxe ânimo e fé para a igreja. Pelé, Cássio, Biano e Covas. Então, querido, quando chegar o seu milagre, pode ter certeza que outros vão se alegrar. Nós somos um corpo. 1 Coríntios 12 diz: se um sofre, todos sofrem juntos. Se um se alegra, todos se alegram juntos. Então pode ter certeza, quando o seu sonho chegar, eu vou me alegrar com você. Quando o meu chegar, você vai se alegrar comigo. Amém? Quando você for casar, me chama. Quando você for para a sua casa, chama o pastor. Vai comer um churrasco. Né? Amém? Quando você estiver na sua vitória, todos vão se alegrar. Por isso que Jesus falou: Marta, Maria, vocês vão esperar um pouquinho aí, porque o negócio comigo não é pouquinho não. Eu vejo que Deus gosta de mostrar o poder dele, né? Deus gosta de mostrar o poder dele. Sabe por quê, querido? Porque milagre, quando se fala de milagre, milagre gera conversão. Olha a sua vida aí, que tranqueira que não é. Olha a minha. É ou não é? Antes de aceitar, antes de conhecer Jesus, tinha alguma coisa que prestava? Na minha, pelo menos, não tinha nada. Quero fazer para o seu irmão na sua tia. Se tinha, você é especial, né? Porque a Bíblia diz que Ele nos tirou das trevas e nos conduziu à sua maravilhosa luz. Amém? Então, a demora de Cristo. Se você tem um sonho, segundo tópico, tem que me apressar. Você tem que saber esperar. Exemplo de pessoas que não souberam esperar o Senhor. A mulher de Ló não aguentou esperar e olhou para trás. O povo de Israel não esperou Moisés descer o monte e fizeram o bezerro de ouro. O filho pródigo não quis esperar o tempo certo e receber a sua herança. E a gente sabe o final da história do filho pródigo. A gente sabe a história das pessoas que Moisés, estavam no monte e fizeram um bezerro de ouro. Olha, bezerro de ouro, eu preguei sobre isso um dia. Ele é construído na nossa vida por causa da impaciência, por causa da precipitação. Moisés está lá 40 dias, o povo começou a clamar para Arão. Arão, Moisés morreu lá, o negócio não vai fluir não. Faz um Deus aí para nós, que esse Deus de Moisés aí não vai funcionar não. E o bestão do Arão pegou e fez. Juntou tudo e fez o bezerro de ouro. O filho pródigo não soube esperar o tempo de receber a promessa, pediu herança e foi embora. E no decorrer da história, a gente sabe, perdeu tudo, foi comer comida com os porcos e depois ele caiu em si. Lucas 15 diz: caindo em si, ele disse: opa, na casa do meu pai, até os empregados estão comendo melhor do que ele. Vou voltar para a casa do meu pai. Ele volta para a casa do pai, tem um banquete preparado para ele. Pessoas que souberam esperar no Senhor. Noé e sua família esperaram as águas do dilúvio abaixarem. Fala assim: para as águas abaixarem. Demora. Amém? Abraão esperou contra a esperança. Isso é importante. Abraão esperou contra a esperança. Romanos 4,18. Ele esperou 25 anos. Caleb esperou 45 anos. Davi esperou o tempo certo de ser rei, mesmo depois de ser ungido. Isso é interessante. A promessa eu já tenho. Fala assim: a promessa eu já tenho.
a fé de alguns já começou. A hora que eu falei, eu já tenho a promessa. Aí todo mundo repetiu. A hora que eu perguntei, manda perguntar para o seu irmão, cadê então? Cadê a fé, irmão? Davi, o profeta Samuel unge ele como rei, ele já era rei. Só que ele não tomou posse do reinado. Quem estava lá? Saul. Ele teve que esperar o tempo dele. Fala para o seu irmão, você vai ter que esperar o seu tempo. Vai ter que esperar o seu tempo. Vai ter que esperar o seu tempo. Ele esperou o tempo certo de ser rei, mesmo depois de ser ungido. Ele era ungido de Deus e Saul perseguindo ele. Amém? Jesus esperou 30 anos para iniciar seu ministério. Se Jesus esperou, irmão, eu vou até sentar aqui. Se Jesus teve que esperar, você não vai esperar? Não, Jesus esperou. Não foi? Quantos anos Jesus viveu? 3. Quantos anos foi o ministério de Jesus? 30 anos. Ele viveu como homem na face da terra, obviamente sem pecado, para saber como nós sentimos, para saber o que nós passamos. Amém? Então Jesus teve que esperar. Fala para o seu irmão, espere em Deus. Amém? Vigie o coração, não murmure. Amém? Porque murmuração é sinal de dúvida. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Nada nem ninguém pode impedir o sonho de Deus se cumprir na sua vida. Não pode. Nenhuma arma forjada contra você vai prosperar. Toda língua enganosa que se levantar contra ti em juízo, o Senhor vai condenar essa língua. Amém? Maldição e encantamento não pega sobre Israel de Deus. O rei Balaque vira para Balaão e diz assim: amaldiçoa esse Deus. Balaão fala assim: como que eu posso amaldiçoar o que Deus não amaldiçoa? Como? Não para com essa história, macumba, feitiço, encantamento. Se você está sendo fiel, prevalecendo com Deus, não vai pegar sobre você não. Amém? Inveja, esse tipo de coisa. Um crente fiel não pega não. Agora o crente meia boca. Fala para o seu irmão, e aí, você é crente fiel? Assim, mais ou menos. Né? Terceiro tópico, para encerrar e fechar o pacote. Quando o seu sonho, isso aqui é importante, quando o seu sonho for realizado, não mude o seu coração. Tenha misericórdia. Tenha misericórdia. Não mude. Porque aquela velha história, quer conhecer a pessoa, dá poder para ela, dá dinheiro para ela. Não deixe, preste atenção, olha para mim. Não deixe a bênção corromper o seu coração. Não deixe, ao receber a vitória, permaneça fiel ao Senhor. Vamos na história, Gênesis 42, eu quero que você abra. Quando você tiver seu sonho realizado, não mude o seu coração. Perdão, é Gênesis 45. Gênesis 45, verso 1 diante. Não mude o coração por causa da vitória. Olha aqui para mim. Você já conheceu pessoa que antes de namorar ela era uma coisa, depois que ela começou a namorar ela era outra? Já? Quem já? Você já conheceu uma pessoa que ela, sem dinheiro, ela era humilde? Quando ela teve dinheiro, ela mudou o coração, se ensoberbeceu? Amém? Vamos lá, vamos no texto. Vamos prestar atenção aqui, igreja. A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam, e gritou: façam sair a todos. Assim ninguém mais estava presente. Gênesis 45. Presente quando José se revelou aos seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram. E a notícia chegou ao palácio do faraó. Então disse José a seus irmãos: eu sou
está vivo, mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe. Chegue mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aqueles que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita, mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar o remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Quando José encontrou com seus irmãos, a graça de Deus capacitou José para apagar as dores da memória, para apagar o passado do coração dele. José compreendeu que Deus havia levado ele para aquela situação, para estar naquela posição, para o bem não só dele, mas de outras pessoas. Não mude o seu coração, querido. Quando você receber o seu sonho, pessoas vão precisar de você. Então nós temos que aprender a não guardar rancor, não guardar mágoa e não ensoberbecer o coração. Sabe por quê? É interessante aqui, José disse a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo, mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele e não conseguiam responder. Chegue mais perto, disse a seus irmãos: irmão, você já viu quando você faz alguma coisa errada, você esconde? Quem já fez coisa errada e escondeu? Quem já fez coisa errada e escondeu, levanta a mão. Amém? Tem gente que levanta o dedinho. Todo mundo já fez alguma coisa errada e escondeu. Os irmãos de José cometeram algo terrível. Lançou ele dentro de um buraco, falou para o pai dele que ele tinha morrido, vendeu ele por algumas moedas como escravo. E José sofreu por longos 17 anos aproximadamente. José é colocado numa posição que acima dele só tinha Faraó. Ele poderia muito bem fazer o que ele quiser dos irmãos dele. Poderia? Pergunta para o seu irmão: você na posição de José, você na posição de José, o que você faria? Sabe o que seria que muitos de nós iam fazer? Chama lá: eu sou José, você está lembrado? Aquele irmão seu, é aquele mesmo que você jogou dentro do braço, está lembrado? Pois é, meu irmão dá a volta. Aqui está dizendo que quando José, então diz José a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo. Ele estava preocupado mais com o pai dele do que com os irmãos dele que fizeram mal para ele. Aí o que acontece? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder. Ficou embasbacado, né? A casa caiu. Perdeu o playboy. É igual quando você faz alguma coisa errada, alguém chega pela manhã assim para você, lá no seu serviço, no seu trabalho, ou na pai, mãe, alguém. Fulano, no final do dia eu preciso conversar com você. Meu Deus, descobriu. Descobriu agora. O que eu vou fazer? Aí você pensa, passa o dia inteiro. Se o patrão chega e fala assim: no final do dia eu preciso ter uma conversa muito séria com você. Imagina o você chegando para você e fala: seu patrão chega e fala assim: ó, eu preciso conversar com você no final do dia. Eu vai pensar: meu Deus, entrei agora no serviço, o homem Eu me lembro de uma história que eu ouvi, que o patrão chegou no empregado e disse assim: ó, preciso conversar com você, muito sério. E a pessoa ficou tão preocupada, e quando ele chega no término, ele vai na sala do patrão, ele já vai com aquele pensamento, né? Já vai pensando nas contas que ele fez, já vai pensando na explicação que ele vai ter que dar para a esposa, né? Você chegar em casa e falar assim para a esposa: fui
despedido. Se a esposa não for muito sábia, o pau quebra. Não é? Senta lá na mesa do patrão. Olha, fulano, nós estamos passando por uns momentos de crise aí, de dificuldade na empresa, mas eu falo, pronto. E nós vamos fazer uma mudança aí de departamento, vamos mudar os departamentos tudo aí, e a pessoa está com a mente. Você despedido. Você despedido. Já foi despedido. Dancei. Aí o patrão disse, na história que eu ouvi, o patrão falou, não, porque eu quero aumentar seu salário e eu quero colocar você numa posição diferente. Foi assim que aconteceu com José. José poderia chegar e falar com os irmãos dele, chamar os guardas e falar assim, mata todo mundo. Mas olha o que aconteceu. Chegue mais perto, disse José a seus irmãos. É mesmo, já aconteceu a situação com você, logo eu termino. Pai e mãe, meus pais estão aí. Papai e mamãe, quando você era mais novinho, fazia coisa errada. Passa aqui perto de mim. Vai tomar banho agora. E fica bem no único caminho que tem. Já pensou? É um corredor. Vamos imaginar, é um corredor como se fosse esse aqui. Vamos supor que o banheiro é lá no fundo. Vai para tomar banho agora. E fez coisa errada lá na rua. E fica aqui. Não, vou te bater não, pode ir. Pode ir, vou te bater não. Olha que passa, irmão, lá na pata. Aconteceu isso? O José. Vem aqui. Eu só quero conversar, você está aqui perto de mim, só conversar. E a sandália já está no esquema, o cinto já está no esquema. Né? Já aconteceu comigo, vai, Mateus, então já ralou na minha mão. Vai, Mateus, não vai acontecer nada, não. Passado era só uma bordoada. No pé da orelha. Amém? Não é espancamento, não. Tá bom? Depois vai falar que não estou pregando isso, não. O que eu quero dizer aqui é que os irmãos de José tinham culpa no cartório. Tentou matar o sonho de José, e José fala assim: chega mais perto. A hora que ele falou, chega mais perto, eles devem ter pensado, não é agora que a casa cai, é agora que a gente vai correr. José tinha um coração perdoador. José não guardou mágoa. Então, quando o seu sonho for realizado, não use o seu sonho para aparecer para aqueles que não te ajudaram. Tá bom? Não use o seu sonho para aparecer para aqueles que lá quando você estava no deserto, vou pôr no Facebook, vou pôr no Instagram, porque vai ver. Para com isso. Quem não perdoa, tem as referências aqui, mas o meu tempo já não dá mais. Quem não perdoa não pode orar, Marcos 11:25. Quem não perdoa não pode adorar, Mateus 5:23. Quem não perdoa não pode ser perdoado, Mateus 6:12. Quem não perdoa adoece, Tiago 5:16. José perdoou. Olha o que ele disse: assim não foram vocês que me mandaram para cá. Como não? Foi eles que jogou dentro do buraco? Não, foi o Senhor. Tinha um propósito, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio, governador de todo o Egito. Quem sabe você está ganhando muito dinheiro hoje. Aí você está tudo no seu bolso, tudo na sua conta. Ajuda a sua família, ajuda a sua igreja, ajuda o missionário, compra uma cesta básica. Aí você fala: ninguém estava do meu lado, e aí? Melhor tapa na cara é o amor, é o perdão. Amém? Amém? E pode ter certeza absoluta que aqueles que não te ajudaram, ou que não estão te ajudando, quando você estiver lá na sua vitória, com o seu sonho realizado, pode ter certeza absoluta, eles vão bater lá na sua porta, eles vão te ligar. Aí é a hora de você mostrar que você é cristão. Aí é a hora de você mostrar que você entendeu o projeto de Deus, que você passou por todo esse projeto
para mostrar o amor de Cristo na vida daquela pessoa que não conhecia Cristo, Senhor. Amém? Então, olha, quando o seu sonho for realizado, não mude o seu coração. Está solteiro? Começou a namorar, não mude o coração. Está sem dinheiro? Começou a ganhar dinheiro? Não mude o coração. Não tinha carro? Tem carro? Não mude o seu coração. Amém? Amém. Fique de pé. Amém? Vamos rapidinho. Amém? Feche seus olhos. Feche seus olhos. Amém? Você vai começar a pensar no seu sonho. Sonho é a ideia com a qual você se orgulha. É a ideia que você alimenta. É um pensamento que domina. Você segue com interesse e com paixão. Amém? Feche seu olho. Não quero você olhar para mim. Feche seu olho. Você tem que sonhar. Quem não sonha é morto. Amém? Feche seus olhos. Sonha aí mais um pouquinho. Faça como Deus falou para Abraão. Conta a estrela, filho. Sai da tenda e conta a estrela. Feche o seu olho. Aleluia. Deixa Deus ministrar no seu coração. Deixa Deus te relembrar as promessas dele. Aleluia. Vamos, comece a sonhar. Comece a sonhar. Sonha a casa que você quer, o esposo que você sonha, o emprego que você sonha, o ministério que você sonha. Sonha. Diga a Deus, como José, eu contei o meu sonho para quem não sonhava como eu sonhava. E eu recebi uma palavra adversa, totalmente contrária daquilo que eu esperava. E por isso eu parei de sonhar. Mas Deus está te dizendo: sonhe. Sonhe. Quem sabe você tem sonhado, mas não tem sabido esperar no Senhor. Feche seus olhos. Quem sonha tem que esperar no Senhor.